nós vamos então seguir aqui com o módulo do Word. Essa é a segunda parte. Lembrando que nós estamos vendo a versão do Word de 2010. E nós estamos então verificando a guia página inicial. E o último item que nós tínhamos comentado é então esse iniciador de caixa de diálogo da área de transferência, do grupo área de transferência. Vamos então aqui para o próximo grupo, que é o grupo fonte. Nesse grupo fonte nós temos algumas funcionalidades que são bem tranquilas, você sabe que aparecem em prova e nós vamos então aqui comentá-las. Nós temos aqui o seguinte, existe o botão fonte, né, tranquilo. Existe aqui o botão tamanho da fonte. Existe aqui o botão para aumentar o tamanho da fonte. Perceba a setinha aqui, ó, indicando isso, tranquilo, aumentar o tamanho da fonte. Nós temos aqui o botão diminuir o tamanho da fonte. Além disso, nós temos aqui um botão importante, cai bastante em prova, chamado de maiúsculas e minúsculas. Qual que é o detalhe? Perceba que é bem tranquilo de você memorizar isso. Tá vendo que tem aqui um Azão, ou seja, um A maiúsculo, e temos aqui um A minúsculo, né? Um A minúsculo. Então, a ideia de alternância entre maiúsculas e minúsculas. Perceba que quando eu clico no botão, ele me apresenta as possibilidades de alternar entre maiúsculas e minúsculas. Então, vamos lá. Nós temos a possibilidade de colocar somente a primeira letra da sentença em maiúscula. A possibilidade de colocar todas minúsculas. A possibilidade de colocar todas maiúsculas. Colocar cada letra, a primeira letra da palavra, no caso, em maiúscula. Então nós temos uma sentença, um conjunto de palavras, e nós temos a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Ou eu posso alternar maiúsculas e minúsculas. Vamos lá, chegando então à sua hora de revisão, dê uma olhadinha então nessas possibilidades de alternância entre maiúsculas e minúsculas. Além disso, nós temos a opção, botãozinho limpar formatação. Então eu tenho lá um texto, uma palavra com negrito, itálico, sublinhado. Eu vou poder então utilizar esse botão para limpar, ou seja, deixar o texto sem formatação. Nós temos aqui botões tranquilos como negrito, itálico e sublinhado. Nós temos também ainda um efeito chamado taxado. Então percebam que aqui eu fiz uma indicação. Olha só, tranquilo. Eu tenho aqui a palavra taxado com então esta linha. Então isso é o efeito taxado. O que é o efeito taxado? É uma linha que sobrepõe a palavra. Continuando. Além do efeito taxado, nós temos o subscrito. Perceba então que no botão há a indicação disso, ó, do subscrito. Como assim? Percebam que eu tenho aqui algumas palavras e aqui o efeito de subscrito, ele fica um pouco mais para baixo. E o efeito de sobrescrito? Bom, o efeito de sobrescrito vocês podem perceber que é o próximo, ou seja, a palavra fica um pouquinho mais para cima. Então tem subscrito, sobrescrito. Além disso, nós temos efeito de texto. Este botão, essa funcionalidade permite aplicar um conjunto de efeitos, para o texto. Um conjunto de efeitos para o texto. Como assim um conjunto de efeito? Vamos dar uma lembrada. Olha só. Perceba aqui, quando eu clico então no botão, ele vai me apresentar aqui um conjunto de efeitos que eu posso aplicar ao texto. Efeitos relacionados à sombra, reflexo, brilho. Então, na hora que você for estudar, fazer a revisão, dê uma olhadinha nesta funcionalidade. Continuando. Nós temos aqui um outro que é importante também, as provas pedem, que é a funcionalidade chamada realce. O realce nós sabemos que quando vamos estudar em livros, é muito comum que o concursando, a pessoa que vai prestar um concurso, possa então marcar, realçar partes do texto que te chamam a atenção ou que são importantes. Bom, essa funcionalidade para destacar, realçar partes do texto, nós temos aí chamado realce. Então o que nós temos? Nós temos aqui um texto, nós temos aqui o botãozinho realce,
nós vamos poder escolher qual cor vamos utilizar para destacar um texto. Além disso, nós temos também a funcionalidade chamada cor da fonte. Tranquila, permite então alterar a cor da fonte que você está utilizando ali para uma palavra. Bom, além da cor da fonte, nós temos aqui outro iniciador de caixa de diálogo. Quando eu clico nessa setinha, lembrando, vai abrir uma caixa de diálogo chamada fonte. Vamos lembrar, o que acontece? Nós temos aqui duas guias. Nós vamos trabalhar a guia fonte. Esta guia fonte vai me permitir fazer algumas coisas, como o tipo de fonte que eu posso definir, o estilo da fonte, o tamanho, a cor da fonte, o estilo de sublinhado, sublinhado duplo, sublinhado ondulado, a cor do sublinhado e efeitos. Então, na hora que você for estudar, dê uma olhadinha nessa questão dos efeitos. Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito e assim vai. Dá uma olhadinha nesses efeitos. Bom, continuando. Nós temos aqui, depois do grupo fonte, dentro ainda da guia página inicial, perceba que nós temos aqui agora o nosso grupo chamado parágrafo. Neste grupo parágrafo, a primeira funcionalidade aqui, chamado marcadores. Bom, sabemos que às vezes nós precisamos citar alguns tópicos. Nós precisamos então citar tópicos e aí eu posso utilizar então marcadores. Como assim? Eu tenho ali uma série de marcadores que podem ser utilizados. Então, uma bolinha, quadradinho, tranquilo. São utilizados justamente para quê? Para você poder colocar certos tópicos no seu texto. Tranquilo. Continuando. Além de marcadores, o que nós podemos fazer também? Nós podemos trabalhar com numeração. Numeração tranquilo. Temos aqui alguns exemplos de numeração que podem ser utilizados. Além de numeração, nós vamos trabalhar também com a lista de vários níveis. Como assim lista de vários níveis? Lista de vários níveis, nós vamos lembrar da seguinte maneira. Olha só que tranquilo. Vamos aqui trabalhar da seguinte maneira. Aqui é o botão lista de vários níveis. Perceba que quando eu vou ter que trabalhar com nível e subnível, ou seja, eu vou trabalhar lá com 1.1, 1.1.1.1, nível e subnível, eu posso utilizar então esse botão lista de vários níveis. Questão de artigo, seção, capítulo, título, dá uma olhadinha nessa possibilidade de listas. Continuando aqui as funcionalidades do grupo parágrafo. Nós temos então esse botão chamado diminuir recuo. Ele vai diminuir a distância do parágrafo. Então, olha só, vamos lá. Ele vai diminuir a distância do parágrafo com relação à margem esquerda. Aluno, como assim diminuir a distância do parágrafo com relação à margem esquerda? Vamos lembrar aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui então no slide para que você possa fixar isso. Olha só, eu tenho aqui um texto, tenho aqui um parágrafo e vamos lembrar, nós temos aqui a nossa margem esquerda. Margem esquerda. Certo? Muito bem. Nós temos aqui a margem esquerda, que lembrando é definida lá em configurar página. Nós vamos verificar isso. Configurar página pode definir margem esquerda. O que você vai precisar lembrar aqui? Você vai precisar lembrar o seguinte. Tem lá a margem esquerda. Utilizando o botão aumentar recuo. O que vai acontecer? Aumentar recuo, ele vai aumentar a distância deste parágrafo em relação à margem esquerda. Então, se eu clico novamente, aumenta a distância. Clicando novamente, aumenta a distância. Quando eu clicar em diminuir recuo, o que vai acontecer quando eu clicar em diminuir recuo? Ele diminui essa distância. Então, diminuir recuo. Tranquilo, né? Então, aumentar, aumentar, aumentar. Diminuir. Tranquilo, né?
nós temos essas duas funcionalidades. Bom, além do diminuir recuo e aumentar recuo, nós temos a funcionalidade de classificar. Ou seja, eu posso ter lá uma tabela. Na tabela eu tenho lá alguns dados. Eu posso classificar em ordem crescente ou decrescente este conteúdo de uma tabela, que pode ser um texto, pode ser um número ou uma data. Bem tranquilo, nós temos aqui a funcionalidade de classificar. Outra funcionalidade que é importante, chamada mostrar tudo. Essa funcionalidade chamada mostrar tudo permite exibir ou ocultar caracteres não imprimíveis. Caracteres não imprimíveis. Bom, então você sabe, eu posso imprimir um documento. Quando eu vou imprimir o documento, existem alguns caracteres que são não imprimíveis, ou seja, que não saem na impressão. Quais são esses exemplos de caracteres que não são imprimíveis? Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho aqui um texto. Perceba que quando eu clico nesse botão mostrar tudo, ele vai me indicar aqui agora alguns caracteres não imprimíveis. Exemplo, nós temos aqui o espaço. Espaço. O espaço, como é que ele é representado? Ele é representado por um ponto. Como assim? Perceba que eu tenho aqui, ó, ponto. Eu tenho aqui outro ponto. Onde tem a indicação do caractere espaço, eu tenho indicação por um ponto. Ele é um caractere não imprimível. Além do espaço, eu tenho esse outro caractere aqui muito importante, chamada marca de parágrafo. Marca de parágrafo, ou marca de fim, ou marca de fim de parágrafo, certo? Ele vai te indicar onde está o fim do parágrafo. Ele também é um caractere não imprimível. Além disso, as quebras, quebra de página, quebra de seção, são caracteres não imprimíveis. Ou seja, não vão ser impressos quando você for imprimir o documento. Mas caso você queira exibi-los, eu posso utilizar então o botão mostrar tudo. Continuando. Outra funcionalidade que nós vamos ter aqui. Nós temos outra funcionalidade que é o alinhar à esquerda, tranquilo, centralizar, alinhar à direita, justificar. Funcionalidades tranquilas que você pode então aplicar um parágrafo. Além disso, nós temos este botão que é chamado de espaçamento de linha e de parágrafo. Vamos lá. O que você vai precisar lembrar? Você vai precisar lembrar o seguinte. Eu tenho um parágrafo, tranquilo. Eu posso definir um espaçamento entre as linhas do parágrafo, espaçamento simples, espaçamento duplo, espaçamento 1,5. Posso também definir espaço antes do parágrafo ou depois do parágrafo. Ou seja, eu posso definir um espaço antes do parágrafo, posso definir um espaço depois do parágrafo. Esses espaçamentos entre linhas, antes ou depois do parágrafo, você pode então fazer esse tipo de formatação por meio deste botãozinho, chamado então de espaçamento de linha e de parágrafo. Tranquilo, né? Bom, seguindo aqui com as funcionalidades do grupo parágrafo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui então este botão chamado sombreamento. Botão sombreamento tranquilo. Imagine, por exemplo, uma tabela. Imagine que você pegou um documento e inseriu uma tabela. Imagine que você quer destacar esta primeira linha da tabela, ou seja, você quer sombreá-la. Caso você queira sombreá-la, o que você pode fazer? Você pode então utilizar esse botãozinho sombreamento e escolher uma cor, como por exemplo aqui no caso nós destacamos, nós sombreamos com a cor azul. Muito bem. Além do sombreamento, nós temos então as bordas. Então, essas bordas podem ser aplicadas, né, ou podem ser ocultadas em uma tabela. Perceba então que quando eu clico no botão borda, eu posso então trabalhar com as bordas da tabela. Bom, então nós temos a funcionalidade borda,
Depois da funcionalidade de borda, nós temos outro iniciador de caixa de diálogo para, no caso aqui, o grupo parágrafo. Quando eu clico, lembrando, vai abrir uma janela, uma caixa de diálogo chamada parágrafo. Essa caixa de diálogo é importante, tem alguns detalhezinhos que nós vamos precisar lembrar. Quais são, então, os principais detalhes? Perceba que aqui no slide você já tem detalhado quais são os detalhes que vamos precisar lembrar. Vamos verificar aqui, O que você tem? Primeiro, eu posso definir o alinhamento. O que é isso, alinhamento? Eu posso definir alinhamento à direita, à esquerda, centralizar, justificar, alinhamento de parágrafo. Além do alinhamento de parágrafo, eu posso definir o nível do tópico. O que é nível do tópico? Isso eu vou deixar vocês um pouco na curiosidade. Daqui a pouco nós vamos verificar essa questão de nível do tópico. Bom, além de nível do tópico, o que eu posso fazer ainda aqui? Eu posso definir recuo. Eu posso definir recuo esquerdo, direito e especial. Então, para facilitar a memorização e a compreensão dessa parte do recuo, nós temos a caixa de diálogo parágrafo, dentro da guia página inicial. Nessa caixa de diálogo eu posso definir alinhamento, nível do tópico, mas também eu posso definir recuo. Quais são os recuos que nós temos? Existe o recuo esquerdo, existe o recuo direito e o recuo especial. Dentro desse recuo especial, nós temos a possibilidade de definir recuo especial, primeira linha, para mexer somente com a primeira linha. Temos recuo deslocado ou deslocamento, que vai mexer com todas as linhas, exceto a primeira. Então, qual que é o detalhe que vocês vão precisar lembrar aqui desses recuos? Bom, como é mais fácil aprender isso, memorizar de forma visual, na janela nós vamos comentar isso aqui agora. Vamos lá, olha só. Nós temos a janela parágrafo. Perceba aqui a janela parágrafo. Perceba que aqui nós temos a margem esquerda e nós temos aqui a margem direita, que, lembrando, é definida dentro de configurar página, lá na guia layout da página. Bom, e o que acontece? Nós definimos aqui um recuo esquerdo e direito de 2 centímetros cada um. Ou seja, o que seria esse recuo? Esse recuo seria o seguinte: eu vou dar uma distância da linha do parágrafo até a margem esquerda de 2 centímetros. Esse aqui é o recuo esquerdo, 2 centímetros. Recuo direito, distância das linhas do parágrafo até a margem direita, no caso, definido por mim, por 2 centímetros. Então, nós temos recuo esquerdo, recuo direito. Perceba que esses recuos aqui são positivos. Quando positivo, você vai ter o sentido das linhas indo para o interior da página. Então, recuo positivo. As linhas vão para o sentido interior da página. Bom, só que o que acontece? Esses recuos podem ser negativos. Quais? Os recuos esquerdo e direito. Quando os recuos esquerdo e direito são negativos, o que acontece? Eu tenho a seguinte situação. Perceba que agora eu tenho a margem direita, recuo negativo. O que vai acontecer? As linhas, no caso do parágrafo, entraram na margem direita. No caso aqui, mesma coisa. Eu tenho um recuo negativo, portanto, as linhas do parágrafo entraram na margem esquerda. Perceba que as linhas entraram nas margens, no caso direita e esquerda, porque o recuo definido por mim foi negativo. Então, o que acontece? Recuo direito e esquerdo positivo, as linhas vão para o interior da página. Recuo direito e esquerdo negativo, as linhas vão para o interior das margens, ou seja, vão em direção à borda da página, para fora. Tranquilo, fácil de você memorizar isso. E lembrando,
Cara aluno, o que acontece? Você tem isso escrito aqui. O recuo esquerdo e direito pode ser positivo ou negativo. Bom, agora, qual que é o detalhe? É que esse recuo especial, lembrando o recuo especial, você tem lá, primeira linha, deslocamento. Esse recuo especial não pode ser negativo. Como assim? Então vamos lá, ó. O que é recuo especial primeira linha? O recuo especial primeira linha, ele vai distanciar a primeira linha do parágrafo, certo? Somente a primeira linha do parágrafo, em relação à margem esquerda, no caso definido por mim em 2 centímetros. Tranquilo. Recuo de primeira linha. E nós temos aqui o recuo deslocado. O recuo deslocado, o que você vai ter? Você vai ter todas as linhas do parágrafo, exceto a primeira, deslocado, distanciado da margem esquerda, no caso 2 centímetros, porque foi definido por mim. Então vamos lá. Recuo especial primeira linha, só mexe com a primeira linha do parágrafo. Recuo especial deslocado, mexe com todas as linhas exceto a primeira. O que é importante lembrar? Que esse recuo especial não pode ser negativo. Muito bem. Continuando, vamos seguir aqui. Dentro da caixa de diálogo parágrafo ainda, você pode definir também espaçamento. O que você pode definir? Você pode definir um espaçamento antes do parágrafo, depois do parágrafo ou entre linhas. E você tem lá um espaçamento simples, duplo, 1,5, né? Então, dentro aqui da janela parágrafo, você pode verificar isso. Eu posso definir, eu posso formatar, verificando aqui, eu posso definir, eu posso formatar o espaçamento antes, depois e o espaçamento entre linhas. Muito bem, vamos então seguir com outra funcionalidade do Word. Bom, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, continuando a guia página inicial. Na guia página inicial ainda nós temos o seguinte, nós temos aqui um grupo chamado estilo. Esse grupo estilo, ele vai permitir então aplicar, por exemplo, um estilo a partir desta funcionalidade chamada lista de estilos. Então a lista de estilos, lista, mostra estilos que podem ser aplicados ao texto. Mas o que é um estilo? Estilo, vocês vão lembrar que estilo, ele é um conjunto de formatação. Então, o que acontece? Imagina uma citação. Você está fazendo a sua monografia. Sua monografia tem um conjunto de formatação. O que você pode fazer? Você pode criar um conjunto de formatação para que toda vez que você tem uma citação no seu texto, você possa aplicar esse conjunto de formatação em uma citação. Como assim? Vamos verificar aqui, olha só. Perceba, ó, lista de estilos vai apresentar os estilos. Muito bem. Nós temos aqui um iniciador de caixa de diálogo que vai abrir uma janela, que eu vou apresentar para vocês aqui, chamada estilos. Perceba que essa janela tem um botãozinho aqui que vai permitir criar um estilo. Quando eu clicar nesse botão, perceba que vai abrir esta janela para criar novo estilo. Aí você escolhe qual é o seu conjunto de formatação que vai te atender. Por exemplo, no caso, eu defini aqui fonte Arial, tamanho da fonte 16, itálico, cor da fonte vermelha. Esse conjunto de formatação eu vou criar dando um nome chamado teste 1. Muito bem. Qual que vai ser a ideia? A ideia é o seguinte. Eu tenho aqui um texto. Caso eu queira aplicar esse conjunto de formatação chamado teste 1, eu vou utilizar então essa funcionalidade aqui, esse estilo. Tranquilo, né? Lá na frente, quero utilizar esse conjunto de formatação de novo. Seleciono o parágrafo, aplico aqui o estilo teste 1. Tranquilo? Fácil. Bom, continuando ainda aqui a página inicial, nós temos aqui a funcionalidade localizar, certo? Lembrando que, percebam que aqui dentro de localizar nós temos uma setinha.
esta setinha me permite utilizar uma opção chamada Ir Para, uma ferramenta chamada Ir Para. E essa ferramenta Ir Para vai me permitir avançar para um ponto específico no meu documento. Como assim avançar para um ponto específico no documento? Então, ó, vou lá em localizar, vou escolher esta opção chamada Ir Para. Eu vou poder avançar para uma página específica, uma seção, que vamos comentar mais para frente o que é essa seção. Uma linha, um indicador, uma nota de rodapé, uma nota de fim. O que mais? Eu posso avançar para uma tabela, para uma equação, para um objeto, para um título. Então eu posso avançar para pontos específicos do meu documento. Ir para, bem sugestivo, muito tranquilo de você memorizar. Além da opção Ir Para, nós temos aqui também a opção Substituir, que me permite então substituir um texto por outro no documento. Nós então finalizamos aqui a guia Página Inicial. Vamos então continuar no próximo módulo, a próxima guia, que é a guia Inserir. Um abraço.